coloquei assim, oi? Algum telefone está falando junto comigo, e vocês ouviram inglês ainda por cima? Meus amores, eu coloquei assim algumas reflexões sobre nosso lar. Mas por que que eu coloquei algumas reflexões? Porque o livro Nosso Lar, ele é um livro substancioso demais. É um livro, cada parágrafo é uma palestra. Cada parágrafo dele é um ensinamento gigantesco. Então, assim, algumas reflexões mesmo, porque eu jamais teria pretensão de esgotar qualquer assunto aqui numa hora e meia. Eu acho que tem situações que eu ainda nem consigo perceber nessa obra, de tão profunda que ela é, né? E nós sabemos que essa obra, depois da codificação kardeciana, é a obra mais reveladora. É a obra mais reveladora. Essa obra veio mudar, inclusive, o nosso movimento espírita. Movimento diferente de doutrina espírita, né? A gente separa aí a doutrina, porque a doutrina ela é de origem divina. O movimento espírita é dos homens. Claro que encarnados a gente tem as nossas falhas, é normal, é natural, e a gente está caminhando para melhoria mesmo, né? Mas então a gente diferencia isso daí. Então, o livro Nosso Lar, eu tenho certeza que todos nós aqui já lemos mais de uma vez, mais de duas vezes, todos nós aqui já lemos, inclusive eu comprei até um livro da doutora Marlene Nobre que chama Estudando Nosso Lar. E assim, gente, eu confesso que eu não sei nada. A gente lê, você compra um livro que estuda a obra, você vê, o livro é muito rico, muito rico. E um livro foi publicado em 1943, e a gente vê que é muita coisa ainda para emergir das páginas dessa obra, sabe? Tem muito ensinamento, tem muita coisa profunda. No bojo dessa obra tem muita coisa que eu ainda não consegui perceber, sabe? Algumas coisas a gente percebe, outras não. E o livro vai continuar caminhando além do tempo. Ele vai continuar caminhando além do tempo. Então, em 1943, nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. Imagina hoje, né? Como que está o crescimento dessa colônia. Então, nós vamos começar. Eu separei alguns capítulos. Poderíamos, igual já aconteceu da gente estudar um ou outro, mas poderíamos, assim, de pegar numa sequência, mas nós não teríamos tempo para isso. Então, ficaríamos. Então, peguei alguns capítulos, embora todos sejam de enorme importância para nós, para o nosso entendimento. Porque a obra Nosso Lar, ela precisa ser pensada, ela precisa ser muito compreendida. E ela nos favorece o entendimento de que a gente não é daqui mesmo, que nós somos. É aquilo que a gente sempre fala, né? Somos espíritos vivendo experiência terrena. Então, o nosso lar nos possibilita essa compreensão de nós mesmos, da nossa essência espiritual, daquilo que nos compete realizar, daquilo que nos compete fazer em prol do nosso crescimento, né? Hoje eu estava ouvindo uma música do Fagner, Coração Alado, e ele fala uma coisa tão interessante que ele diz assim: nessa estrada quem pode me seguir sou eu. Então, ou seja, é nós firmes ali na nossa estrada, né? A gente caminha no coletivo, a gente cresce no coletivo, mas a gente sabe que o nosso individual ele tem que ser muito bem trabalhado. A gente sabe o que mora dentro de cada um de nós, né? E a gente precisa, e essa obra ela vem ao nosso encontro.
ela vem mostrando para a gente, ó, vamos fazer dessa forma que você vai trilhar um caminho mais seguro. Então, eu comecei pelo capítulo 9. É uma coisa que vai pegar muita gente se a gente não começar a se preparar. A gente vai, inclusive algumas pessoas, até o Aguinaldo Paviani, uma vez ele dizia assim, esse capítulo fala do problema de alimentação, capítulo 9 fala da alimentação. Eu lembro que o Paviani ele falou assim, nossa, vamos ficar por aqui mesmo, porque lá no Umbral não tem Coca-Cola gelada. E a minha filha, a Patrícia, outro dia disse assim, nossa mãe, a gente tem que ficar aqui mesmo, aqui só tem coisa boa, né? Eu pensei, falei, oh meu Deus. Então, nesse capítulo 9, nós vamos pegar aqui algumas coisas aqui, eu vou ler rapidamente algumas coisas muito ricas, pulando, obviamente, tá? Então, aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, a gente vê aqui, quando o André Luiz fala para a gente assim, o grande repórter, né, do mundo espiritual, ele fala assim, rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios. Então, os espíritos, após o retorno, ou seja, ainda continuavam muito ligados às sensações terrenas, né? Muito presos às sensações terrenas. Né? Então, e sem consciência desse processo, que é uma coisa que os próprios espíritos vão nos ajudando nesse desapego aí do alimento, através dos caldinhos, né? Dos sucos de flores, né? Então, eles vão nos ajudando, e isso tudo quintessenciado, né? Porque o nosso corpinho vai ter uma leveza maior do que esse que nós temos atualmente. Mas eles insistiam na alimentação, assim como na terra. Agora, imagina quem gosta da feijoada, quem gosta, assim, daquela carne assada, né? Aquele prato cheio, né? Imagina. Mas a espiritualidade é muito bondosa. E aí, o governador atual, porque havia um outro, que era um pouquinho mais condescendente com os habitantes de nosso lar. Mas o governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu as obrigações administrativas, ele adotou providências justas. Porque a gente vai se adaptando ao novo modo de vida, né? O nosso corpo ele é mais delicado, então a gente vai se adaptando. E aí ele fala o seguinte, gente, é tão interessante que a gente pensa que eram só os espíritos enfermos, aqueles sofredores que estavam passando por essa situação. Alguns trabalhadores de nosso lar, eles não passavam por essa situação dessa alimentação farta, mas eles trabalhavam em prol daqueles que queriam. Então, eles advogavam a causa dessa turma que queria a mesa farta, a comida abundante. Tanto que ele fala assim, olha, alguns colaboradores técnicos de nosso lar, olha só, manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados. Vocês vão ver que a coisa aqui piora um pouquinho. O governador, contudo, não desanimou de jeito nenhum. Falou, não. Ou seja, espírito de alta hierarquia. A gente sabe que os mentores, os espíritos superiores que aparecem na obra de André Luiz, eles são espíritos de alta esfera espiritual,
né? São espíritos de alta elevação, todos eles que estão ali. A gente vai ver Gúbio, Calderaro, o ministro Genésio, e tantos outros, Clarencio. Então, são espíritos de alta esfera de evolução. E ele não desanimou. Aí, gente, o que acontece? Olha aqui, a coisa é bem humana. Nós vamos ver alguns colaboradores técnicos de nosso lar numa atitude muito nossa, muito humana, quando fala assim, olha, algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, ou seja, foram para a rua. Ô, gente, olha só, devia ter até passeata. Queremos comida, queremos mesa farta. Vocês não podem fazer isso conosco. Nós acabamos de chegar, a gente tem fome. Eu quero pãozinho. Quem aqui lê o livro Na Próxima Dimensão vai lembrar do doutor Inácio Ferreira, quando ele fala assim, ó, que saudade daquele pãozinho da padaria da esquina com aquele atum. Lembra, Simoninha? E ele fala da comida, daquele arroz soltinho, do quiabo. Ele cita as comidas, ele fala que sente saudade da comidinha. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está na matéria, né? Porque lá não. Mas, embora todas essas manifestações, e a coisa complicou mesmo, embora a gente vai ver, Ministério da Elevação passou a abastecer somente o indispensável, o mesmo não aconteceu no Ministério do Esclarecimento. Pessoas ligadas às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Gente, olha só. Trabalhadores do Ministério do Esclarecimento. Eram os mais teimosos, né? Mecanizados nos processos de proteínas. O que é proteína, gente? Carne, carboidrato, olha o pãozinho do doutor Inácio Ferreira. O açúcar, né? O pãozinho aqui, ó. Então, aí ele fala, a André Luiz fala uma coisa muito interessante, mecanizado nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos. Então, tá claro. Toda essa alimentação, ele fala, imprescindível ao veículo físico. E lá a gente vai estar desprovido do veículo físico, né? Nós vamos estar com um corpinho um pouco mais levinho. Mas ninguém foi castigado. E o André Luiz continua aqui nesse capítulo, e o parágrafo é bem grandinho, ele continua assim, olha, não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência absoluta. Gente, seja se eu falar se ensina ou não, é para o bem, pronto. Né? Seja se eu falar. Então, ou seja, resistência absoluta. Aí fala, por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos. Olha aí, Simoninha. A inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração. A colônia ficou, então, sabendo, olha que coisa linda, a colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação de um espírito manso e justo. Gente, isso é bonito demais. Um espírito manso e justo. Ele foi firme, ele não cedeu. Trabalhadores de nosso lar contrários à opinião do governador, mas ele não cedeu, ele ficou firme. Não tem que ter esse tipo de alimentação. Eles têm que se adequar, eles precisam disso. É pela sua melhoria, pelo crescimento. Então, vai ser dessa forma. Então, eu achei isso máximo quando falo. A colônia ficou sabendo o que a indignação de um espírito manso e justo. Gente, nessa hora assim, a gente lembra tanto do Mahatma Gandhi, né?
que é aquele espírito manso e justo que fez tanta, que conseguiu mudar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, através do jejum e da oração. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, né? Então, houve contrabando de carne, né? Houve e trabalhadores de nosso lar, ou seja, nosso lar não é local de anjos, salvo os espíritos superiores que estão ali, né? Mas não é nenhum local de anjo, não. E aí, no capítulo, gente, é o que eu falei. Eu peguei alguns capítulos, mas a obra é substanciosa. E aí, capítulo 17, que é lindo demais, aí vai falar aqui em casa de Lísias. Vocês vão lembrar aqui que o André Luiz, depois que ele teve a alta hospitalar, ele foi convidado pelo Lísias para morar na casa dele. Então, assim, o André Luiz estava, ele fala assim, né? Tipo assim, né? Ele fica meio que sem saber o que ele faria a partir daquela alta hospitalar. E aí o Lísias fala para ele assim, pulando, né? Aqui o capítulo, o Lísias fala assim: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Ou seja, todo aquele trabalho de André Luiz que ele trouxe à Terra. Lá, minha mãe o trataria como filho. Esse capítulo aqui, nosso lar é uma obra como a gente tem que ler, reler, triler, quatriler, né? Quem que lê, tem que ler mesmo. E aí, seguindo aqui o capítulo, continua assim, olha, passado alguns minutos, estavam caminhando, e aí eles chegaram à porta de graciosa construção com um jardim. Olha que coisa mais fofa, né? Quando fala, né? Nós somos cópia mal feita do plano espiritual. Ah, tem casa, tem jardim. O Luquinha estudou isso na evangelização. O Luquinha sabe disso, né, Lucas? Luquinha, desde 4 aninhos, estava lá com a gente, ó. Então, ele sabe de tudo isso, não é nada novidade para o Luquinha aí, né, meu anjo? Então, e tá aí hoje, né, nesse trabalho, que coisa linda. Nossa, me emociona. E aí, gente, agora olha, presta atenção numa coisa muito interessante. Eu estou falando para vocês prestar atenção, porque eu também estou prestando atenção. Eu também, viu? Não sei dizer para vocês, não. E chegaram lá na casa do Lísias. Aí o que acontece? Ao tinido da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Gente, o Lísias tocou campainha. Por que ele não atravessou a parede? Por que não atravessou a parede? E aí, isso daqui é incrível. A gente que está estudando o livro dos médiuns na terça-feira, a gente tem uma ideia, né, dessa situação aqui, ó. Então, ou seja, o Lísias, para entrar com o André Luiz, ele foi lá e blém, blém. Então, e a mãe de Lísias abriu a porta. Ou seja, se ela não abrisse a porta, eles poderiam entrar de duas formas. Ou arrombando a porta ou pulando a janela. Eles tinham duas soluções. Mas atravessar a parede eles não iam conseguir. Sabe por quê? Espírito atravessa a parede no nosso plano físico. Por quê? Uma das propriedades do corpo perispiritual é a penetrabilidade. Então, não existe espaço rígido onde o espírito não consiga penetrar. Ele consegue passar. Alguns vai até por treinamento, igual a gente viu lá no Violetas na Janela, a gente vê o espírito treinando, mas para ultrapassar paredes físicas. Lá no mundo espiritual, o material usado, a matéria que é usada, ela é adequada àquele meio. Então, por exemplo, a gente entender, olha, nós aqui, nós encarnados,
saímos toda noite do corpo físico pelo desdobramento natural, o sono. Aí, a gente sonha, a gente tem contato, a gente revê algumas questões, pessoas e tal. Aí, como que nós saímos do nosso corpo à noite se as portas estão fechadas, se as janelas estão fechadas? Né? Então, como que a gente sai? Nós ultrapassamos aí a matéria, essas barreiras físicas, através do corpo perispiritual. Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho tão, eu até comentei com o seu Jair na época, eu tive um sonho tão engraçado que eu estava com muita pressa e eu estava andando numa via e com muita pressa, muito apressada, eu precisava chegar num determinado local e tinha duas senhoras vindo na minha direção. E eu pensava assim, meu Deus, será que elas não vão arredar para eu passar? Não tem como eu ir para lá ou para cá, elas estão no meio certinho do passeio, não tem como ir eu andando. Gente, eu atravessei as duas. Quem estava como espírito? Eu. Elas não me viram, né? Elas não me viram, elas continuam. Gente, isso é fantástico. Olha como que as coisas acontecem conosco. Eu lembro que eu falei, seu Jair, que susto, eu atravessei no meio das duas. Então, uma lado a lado e eu no meio da. E elas não me perceberam. E eu ainda pensei assim, elas podiam ter arredado para eu passar. Olha só, nem eu entendi na época o que aconteceu. Olha como que a doutrina, olha como que o espiritismo está na nossa vida. Olha como que as coisas acontecem conosco. Foi incrível. Então, os espíritos, ou seja, atravessam barreiras físicas aqui na Terra. Aí eles, pela condição de penetrabilidade, uma das propriedades do corpo espiritual é atravessar. Ele vai atravessar. A gente vê um fantasminha atravessando parede, é aquilo mesmo, ele atravessa mesmo, tranquilo. Né? Alguns não têm consciência e não sabem como fazer. Outros a gente vê a Patrícia no Violetas na Janela sendo treinada para fazer isso. Está lá no livro Violetas na Janela. A gente vai falar mais um pouquinho do Violetas daqui a pouco, é um livro maravilhoso. Então, uma outra situação. O Lísias, ele chega para a mãe dele e começa, mãe, grita. Gritou o enfermeiro, o Lísias entrou gritando dentro de casa, mãe, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Gente, olha os elos afetivos muito nossos. Mãe, seja gritando. Os nossos filhos chegam em casa gritando, mãe, deixa eu te contar, não sei o quê. Né? Então, olha só, como que é a questão da nossa evolução, a questão da nossa caminhada. Aqui tem mais alguma coisa aqui interessante para a gente comentar. E aí, o Lísias continua mais um pouquinho, ele começa a apresentar a casa para André Luiz. Então, ele fala assim, chamou-me para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho. Ô, gente, olha que coisa bacana. Essa expressão sala de banho, nós aqui no Brasil, nós usamos a expressão banheiro. Lá em Portugal, usa-se sala de banho. E nosso lar foi fundada por quem? Colonizadores portugueses. Olha como que André Luiz foi autêntico, né? Então, seja, lá em Portugal usa-se sala de banho. Gente, e o que tem dentro de um banheiro? Vaso sanitário, pia para lavar a mão, chuveiro, né? Aí a gente vai dando asas à imaginação. A Maria Luísa mora num apartamento que tem até bidê.
Acho que alguém aqui nem deve saber, os mais jovenzinhos aqui não vai saber o que é um bidê, não. Até bidê tem, nos 2 banheiros lá tem bidê. Olha só, a gente vai imaginando o que tem dentro do banheiro. Então, se os espíritos comem alguma coisa, eles têm que eliminar. Isso é fantástico quando a gente começa a entender a nossa doutrina, né? Depois da codificação, o livro mais revelador. Tudo que a gente lê, a gente pode observar, cai dentro da literatura, das orientações de André Luiz. Então, vamos lembrar, eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais do livro Violetas na Janela. Vocês lembram que o espírito Patrícia, quando chega no plano espiritual, ela usa o banheiro e dá descarga. Aquilo assim, a Vera Lúcia Marinzec falou que o pessoal quis matar ela quando ela publicou esse livro. O pessoal achava que o Chico estava meio lelé da cuca quando lançou o livro Nosso Lar, né? E o Espírito Patrícia, nesse momento que ela usa o banheiro da descarga. Gente, olha só. Então, existe um aparelho gastrointestinal totalmente, aparelho digestivo, aparelho gastrointestinal. Então, a gente vai encontrar, eu vou adiantar só um pouquinho, aparelho circulatório. Vocês vão lembrar aqui junto comigo que André Luiz, logo no começo da obra, quando ele está perambulando pelas zonas umbralinas, ele fala assim: meus pulmões respiravam a longos haustos. Ou seja, a respiração profunda, longa. Então, tem pulmão. Então, o corpo perispiritual não é um corpo oco. Então, tem pulmão. Se tem um aparelho, se a Patrícia fez xixi, tem rins. Tem uma filtragem aí do que ela tomou lá. Né? Aqui a gente vai ver o aparelho gástrico, o aparelho intestinal, mas o que vai acontecer? À medida que a gente vai evoluindo, e quanto mais saudável for a nossa alimentação, quanto mais frugal for a nossa alimentação, daqui a um tempo a gente não vai, no plano espiritual, necessitar de órgão excretor, de aparelho digestivo, de aparelho intestinal. A gente vai caminhar. É igual a nossa arcada dentária. Vocês podem olhar que tem muitas e muitas e muitas pessoas dessa geração para cá, já não tem mais os caninos, tem muito dente que não está nascendo mais. Isso é evolução. Né? Isso é evolução. Então, ou seja, antigamente havia uma necessidade dos caninos para rasgar a carne e tal. Hoje não. Né? Então, ou seja, vai chegar um momento que a gente não terá mais necessidade, o nosso corpo ele vai dispensando, o corpo perispiritual vai dispensando determinados órgãos. Teve uma pessoa que foi conversar com o Chico e falava assim: nossa, Chico, todo dia a gente tem que usar o banheiro, todo dia tem que ir ao banheiro, isso deixa a gente numa condição tão animalizada. Ele falou: meu filho, é constrangedor sim, mas ainda é a nossa situação. Existem espíritos que só expelem líquidos. Isso o Chico falou para esse moço, sabe? E aí, eu acho que eu consegui, assim... Gente, nós pegarmos aqui, ó, quer ver? Eu peguei, para a gente bater um papo, eu peguei um parágrafo pequenininho, 1, 2, quer ver? Eu peguei aqui uns 4 parágrafos pequenininhos. Agora, imagina se a gente pega esse capítulo todinho e começa a fazer igual o moedor de cana, né? E espremendo e tirando. Quanta coisa a gente não vai tirar? Né? Quanta coisa não sai da obra. Aí no capítulo 20, a gente viu aqui uma questão, o capítulo chama Noções de Lar. Aí, nossa mãe, ó, Simoninha, as meninas que estão aí, Graça, né? Vocês vão ver que beleza aqui pra gente, olha.
A dona Laura, ela fala assim, olha, desejando colher... Peraí, gente, não. É isso mesmo. Desejando colher... Peraí que eu perdi aqui, tá? Só um minutinho. Ela começa assim, vivemos numa cidade de transição. Ou seja, é aquilo, né? Nosso lar ainda é uma colônia de transição. Por quê? Existem espíritos em nosso lar que vão retornar ao planeta Terra, vão reencarnar, né, algumas vezes, e existem espíritos que estão lá que vão ascender a planos mais altos. Então, por isso que nosso lar é coluna de transição. Então, lá tem espírito que vai voltar para a Terra? Tem. Muitos. Dona Laura está voltando, a gente vai comentar. Então, o Ricardo, o marido dela, já voltou. Já é um bebê, nessa época aqui, ele já era um bebezinho, estava lá no berço, né? E ele foi lá encontrar com ela, com a família, para tipo assim, era uma despedida, mas ao mesmo tempo aquela felicidade de tê-la novamente no plano terreno, porque eles vão se reencontrar, vão de novo reconstituir família, é uma coisa bacana demais. E aí a dona Laura fala assim: olha, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, como sempre, né? Se eu perguntar o que vocês fizeram hoje, vocês não vai dar tempo para vocês falarem, não, de tanta coisa que vocês fizeram hoje. E muita coisa. E fala, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Ponto. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica, é idêntica à Terra? Aí ela fala assim: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Então, ou seja, a gente bacana, porque a gente está se esforçando, né? Aí fala, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos. Para a gente pensar, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Então, coisas que a gente ainda precisa atentar, né? Não é que eu esteja assim dando nenhuma lição, não, de jeito nenhum, até porque se eu estiver dando alguma lição, eu sou a primeira a aprender, né? Porque quem está falando sou eu, e meu ouvidinho está pertinho da minha boca. Eu estou escutando tudo que eu estou falando. E tá, né? E vai calando dentro da gente, né, Tia Graça? E uma outra coisa bacana demais que a gente vai ver aqui agora. O capítulo 22, que fala do bônus hora. Ah, todo mundo aqui sabe o que é bônus hora, né? Vamos ver como que a gente consegue esse bônus hora? Será que a gente pode conseguir? Aqui mesmo na Terra, né? Aí ela fala, o que é o bônus hora? O bônus horas é uma espécie de cartão de crédito baseado em méritos e com um determinado número de horas trabalhadas. Então, para ter o bônus horas, suor, né? Trabalho. É assim que a gente vai conquistar o bônus hora. Então, ou seja, e aí ela fala assim, tem uma conversa com o André Luiz, e ela falando a questão do bônus horas, ela diz assim para ele: em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertencem a todos em comum. Há serviços centrais na distribuição da governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. Isso aqui é muito forte. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Gente, tudo é de todos. Não tem ambição.
Todos têm o mesmo direito, tudo é de todos, né? E ela continua assim: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Todos cooperam. No livro Infinitas Moradas, do Dr. Inácio Ferreira, ele fala assim: tem um determinado momento em que eu não me lembro se é o doutor Inácio, eu acho que eu acho assim que é o doutor Inácio, ou ele está relatando, tem muitos anos que eu li essa obra. Mas o doutor Inácio Ferreira, ele pede, no livro conta que o diretor do hospital pede para reunir todos os pacientes, trabalhadores, pacientes, ele só deixou ficar quietinho aqueles pacientes que não podiam sair do leito, mas todos aqueles que tinham condição de se movimentar, até por muleta mesmo, ele pediu que se reunissem no salão que ele ia fazer uma palestra. E estava todo mundo lá. E ele dizia o seguinte, que o trabalho é dever de todos. Ali todo mundo tinha que trabalhar e todos tinham que se ajudar mutuamente, que era um dever, inclusive até a questão da própria saúde, até para a melhora íntima da pessoa. Ele dissertou um tempo sobre a importância do trabalho. E ele finaliza o seguinte: aqueles que não querem trabalhar, a porta de saída é aquela mesmo que vocês entraram. Então, ou seja, se não trabalhar, não vai ter jeito. E é o que ela fala. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então, é uma questão de todo mundo estar ali no mesmo pensamento. E ele fala assim, olha, cada um de nós, os que trabalhamos, olha a questão aqui, isso aqui eu achei assim incrível. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, bem parecido conosco. 8 horas para conquistar o bônus hora. Mas tem mais. Essas 8, gente, olha, nas 24 horas que o dia se constitui. Então, num dia de 24 horas, é, eles devem trabalhar 8 horas por dia. Aí ele fala assim: olha, os programas de trabalho, porém, são numerosos, então tem muito trabalho. Não dá para ficar somente nas 8 horas. Então, ele fala, são muito numerosos os trabalhos. Em virtude da extensão dos trabalhos, a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Aos que desejem, aquele que quer, ou seja, é quem quer, ninguém obriga a nada. Peraí, mas se eu vou ficar fazendo o quê? Então, eu vou trabalhar. Aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Então, aquele que quer trabalhar, não é exigido, né? Ele tem que dar suas 8 horas lá, sua cota de 8, num dia de 24, ele trabalha 8. Mas, sabendo da extensão do trabalho, da quantidade de tarefas que tem na colônia, ele pode doar 4 horas, mas de boa vontade. Não é aquela questão assim, da gente chegar no trabalho da gente, deu 6 horas da tarde, a canetinha tá aqui, eu estou escrevendo. Deu 6 horas, botei minha canetinha, né? Tá certo? Tá. Mas precisa desse rigor, horário é horário, né? De repente, esse minutinho a mais vai fazer tão bem para a gente, espiritualmente falando. O chefe às vezes nem percebe, mas é aquela coisa de boa vontade, não é que ele tem de dar de ombro, ai, tô ganhando nada, deixa eu ir lá me sacrificar por essa empresa, deixa eu ir lá enriquecer meu patrão. Não é isso, Ô, né? Noêmia, Oi, o mais, querida. assim, o mais interessante que o bônus horas, até se você estiver trabalhando numa empresa e passou uns 15 minutos, você não vai receber nada sobre isso, mas você fez com boa vontade, é bônus horas. Exatamente. Exatamente. Fez com boa vontade.
E Porque a boa vontade. Exatamente, exatamente, né? E aí ele fala assim, olha, desse modo há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. A gente esquece esse triplicado. A gente lembra do duplicado, recebe o bônus ao dobrado. Então, por exemplo, quem trabalha com criança, quem cuida de criança, quem é professora, então ganha, a gente fala, dobrado, a gente esquece que no trabalho sacrificial é triplicado. Aqueles trabalhos de enfermagem complicados, né? Então, a gente tem o nosso cartão lá do bônus horas, a gente tem o cartãozinho triplicado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Nesse capítulo eu peguei só essa questão. Aí tem uma outra situação aqui, que é o saber ouvir. Só um minutinho que eu estou chegando aqui no capítulo 23. Aqui, olha. Aqui no capítulo 23, a gente vai ver uma fala muito interessante, principalmente para nós, que trabalhamos em reunião mediúnica. Aí, cadê o Eugênio, Vladimir, a turminha aí da terça-feira? Acontece o seguinte, que amparado pela união divina, ou seja, um ministério superior. Então, o governador, amparado pela união divina, isso aqui é muito interessante. Ele proíbe o intercâmbio generalizado. Por quê? Que intercâmbio generalizado é esse, gente? Intercâmbio mediúnico. Então, nosso lar, a essa época, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, as famílias aqui queriam notícias das pessoas. E quem estava lá também queria saber a notícia dos que estavam aqui. Então, quem pega lá, a gente vai ver que, nossa, o nosso lar, assim, a gente vê, assim, a intensidade do movimento de guerra. Como que a espiritualidade trouxe aqui nos relatos fortes que a gente vê na obra Nosso Lar. Então, o governador, ele proíbe esse intercâmbio generalizado. Então, ele fala assim, mas aí as coisas não acontecem da forma como a gente pensa. Não é com essa facilidade que a gente vai saber uma notícia, ou que eles vão saber, não é com essa facilidade. A coisa não é tão simples assim como a gente pensa. Vamos ver como é que está fulano de tal. A pergunta sobre o cicrano. E fulano, não acontece desse jeito. Às vezes fala assim, fulano de tal está assim, está assado. Isso é mais a imaginação. E aí eu estou falando sério. Por quê? O André Luiz fala assim, ele objetou e ele falou assim, seria interessante colher notícia dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Porque fica mais calma. Depende. E aí o Lísias fala para ele assim, observe a si mesmo. Gente, André Luiz levou 1 ano para ter contato com a família terrena e vocês lembram como que aconteceu. Né? Nós não vamos trazer aqui agora, mas vocês lembram do choque, né? Da angústia, vocês lembram o que aconteceu quando ele chegou lá e viu Zélia casada. Então, ele fala assim, olha, o Lísias fala para ele assim, ele fala assim, mas se a gente sabe notícia, a gente vai ficar mais tranquilo. Aí ele fala, observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Entender, gente? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi encarcerado como criminoso,
teria bastante força para conservar-se tranquilo? Pergunta Lísias para ele. Então, o intercâmbio, ele não acontece. E tem uma coisa aqui tão bacana, que fala assim, olha, por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com parentes terrenos. Se eles oferecessem, os encarnados, campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas a esmagadora percentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo domínio próprio. E ele fala: precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores, ou seja, cuidar dos espíritos que estão lá. E a gente avacalha com eles mesmo. A gente atrapalha. A gente quer saber notícia, né? Como é que tá? E muitas das vezes a gente quer saber porque está ligado a remorsos, atitudes, a coisas que nós fizemos, a gente quer aliviar a consciência, né? Então, ou seja, o intercâmbio, gente, a gente pede, a gente leva o nome, a gente sempre está pedindo, mas não é da forma como, não é com essa simplicidade que as coisas acontecem. Então, tem um rigor, tem um critério do plano espiritual. Por isso que toda vez que a gente abre uma reunião mediúnica, a gente fala, estamos subordinados à equipe espiritual que coordena o nosso trabalho. A gente não vai sair disso, nós somos subordinados a eles, e somos, e graças a Deus. E não vamos fazer nada da nossa cabeça. E aí, agora que dê para a gente fazer tudo, que é tão legal, ele tem aqui no capítulo 24, impressionante apelo. E aqui a gente vai ver a questão da comunicação, através da fala, através do pensamento. O André Luiz, ele fala assim, olha, e a linguagem? Ouvir ele nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelo pensamento. Ou seja, a gente pensa assim, é porque desencarnou, já começa a comunicar pelo pensamento? Não. Nosso lar se comunica utilizando o idioma, a fala. Igual ele fala o português, claro. Né? Então, ele fala todas as colônias pelas vibrações do pensamento. Então, ou seja, ainda vai chegar um tempo que o André Luiz, ele fala assim, olha, estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Vocês já prestaram atenção que quando vocês, às vezes, todo mundo aqui eu tenho certeza que acontece. Aconteceu, acontece e vai acontecer. Às vezes a gente pensa em alguém, a pessoa telefona para a gente. Nós captamos o pensamento da pessoa antes que o telefone nos chamasse. Então, quando a gente pensou, a pessoa já estava lá, ó, tentando se comunicar com a gente. Né? Acontece, por exemplo, a gente falar para alguém assim, não, fulano, você captou meu pensamento. Então, o André Luiz fala que esses treinamentos são muito embrionários. São treinamentos para um estado mais alto que a gente vai alcançar, que é o estado da mente pura. Que vai chegar um momento que a nossa comunicação será só pelo pensamento. Então, eu vou pensar, Simoninha vai saber, Graça vai saber, né? Então, ou seja, vai ser muito interessante isso. Gente, oi? Querem falar alguma coisa? Tá ótimo, continua aí. É a Maria Luísa que está com a bebezinha. Pronto, Tá, Titi.
Chegou a estrelinha. Gente, tem olho verde. Ah, delícia de vó. Ah, delícia da vovó. Ai, que bom te ver, filha. Que bom te ver, que bom te ver. Ai, que bom. Fica aí com a mamãe. Vou ficar. Fica aí com a mamãe. Agora, a gente vai falar, Senhora Maria Luísa, nós vamos falar do campo da música, capítulo 47. Né, Cecília? A Cecília de vovó. Gente, nesse capítulo 45, separei a página 217 aqui, para a gente fazer algum comentário sobre. O Lísias convidou André Luiz para acompanhá-lo no campo da música. Isso aconteceu porque o Lísias falou assim, é preciso distrair um pouquinho. E aí eles vão para esse campo da música, mas antes de chegar, o André Luiz, o Lísias fala para ele assim, finalmente você vai conhecer minha noiva. Gente, eu vou ser muito rápida, tá? Vocês vão conhecer a minha noiva. E o André Luiz fica, mas existe noivado aqui no plano espiritual? Sim! Aí, e ele fala o seguinte, olha, o Lísias fala assim, como não? Existem essas uniões no plano espiritual. E ele fala assim, vive um amor sublime no corpo mortal ou na vida eterna? Ou na alma eterna? Onde que vive o amor? Né? E o Lísias fala para ele o seguinte, que o Lísias, ele vai se casar, eles vão mudar para uma casinha, ele e a Lacínia, e vão permanecer por 30 anos se preparando para voltar à Terra e vão casar. Aí vai ser aquele casamento de almas afins, né? Então, ou seja, aí, onde que fica a questão sexual aí? A questão sexual, nós colocamos a questão sexual em órgãos sexuais. Nos espíritos, essa energia transcende. Essa energia, ela está no corpo todo. É a permuta de energias de amor, de afeto, de afeição, de carinho. É aquela coisa gostosa, eu estar junto. Então, transcende a questão do físico, a questão que nós colocamos essa energia ligada a órgãos sexuais, e não. Nos espíritos superiores, transcende essa questão. E tinha mais coisa, mas não vou falar, porque eu só tenho 4 minutinhos para falar um tema muito legal, mas muito bacana, gente, vocês não têm noção de como que é bom. A volta de Laura. Estou aqui com minhas folhinhas, meu livro Nosso Lar, não sei onde ele está. Gente, revirei a gráfica atrás do meu livro. E aí fala aqui, olha, Dona Laura vai reencarnar. Dona Laura, ela é tão danada que o governador, o próprio governador, determinou medidas diretas na preparação do corpo físico dela. Por quê? Ela tem muito mérito. E acontece que Dona Laura está com medo de reencarnar, ela tem medo da genética. Porque chegando aqui, ela vai receber um pai e uma mãe comuns. E ela tem medo de que o seu problema, de que algum problema genético venha a atrapalhar a sua caminhada. E ela não pode. Ela tem que ter um corpo perfeito. Então, ela fala assim, nossa, eu tenho receios, ela fala assim, que ela tem medo de problemas relativamente ao sangue, ela tem medo da lei da hereditariedade, ou seja, pai e mãe. Né? No livro Reencarnação Divina Bênção, Marcelo Rios traz para a gente uma situação de uma pessoa que ia reencarnar e que os espíritos localizaram uma pessoa, mas essa pessoa tinha no seu componente perispiritual um laço ainda muito tênue da bebida, então essa pessoa foi eliminada. Não entraria nessa preparação desse espírito. Então, os espíritos superiores, eles têm todo esse cuidado. E ela fala assim, e ele fala assim, olha,
Aqui a gente vai ver o ministro Genésio, que ele é o alto funcionário do Ministério das Contas, e ele fala assim, olha, repare, que seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas, ou seja, para que se trabalhasse na questão ali dos cromossomos. Gente, quando o espírito ele tem condições, ele tem um poder espiritual, ele consegue interferir e mentalmente ele consegue conduzir os cromossomos ali. Que a gente vê na doutrina que nossas células, cromossomos, são animais vivos. Chama até de animáculos, né? São pequenos seres que têm vida própria, a gente conduz. Então, quando o espírito tem essa condição, ele mesmo interfere, né? Mas quando ele não tem, os benfeitores espirituais vão estar ali interferindo ali, nessa questão ali do cromossomo, da genética, vão estar selecionando os melhores óvulos, igual, por exemplo, a gente vê milhões de espermatozoides chegar ao destino. Ali significa milhões de possibilidades. Mas os benfeitores vão ali ver o que vai atender a nossa necessidade. Então, aqueles que estão assim meio capenga, eles não vão chegar. Então, a espiritualidade vai interferir ali, sabe? Então, Oi? Tempinho nosso esgotou, mas eu gostaria de agradecer a todo mundo, sabe? Pelo carinho, nossa, pela consideração. Agradecer meus amigos, minha família espiritual, minha filhotinha que está aqui com a minha neta, me matando de emoção. Ai, que vontade de... Luiz, Rodriguinho, Andréia, Lucas, que estão aí, porque quando eles saem de casa, o coração da gente fica partido. Noêmia, nós te agradecemos, viu? Pelo trabalho do livro do nosso lar. Aprendemos que a gente realmente possa refletir. Ficou de que emocionada porque viu a Maria Luísa. A gente também. Luísa, sua filha linda. Que Jesus abençoe, viu? Nada, sim. Saudade. Que fofura! Parabéns, Maria Luísa. Linda, parabéns. Coisa grata mesmo. Muito obrigada. Ei, Dulcinea, tá bom? Ei, Graça. Ei, minha. Então agora. Tá joinha, minha filha? Tá, Wanda? Tá joia? Estamos aí na luta boa. Deus está no comando. No comando. Um dia de cada vez. Isso. Não é? Isso mesmo, um dia de cada vez. Falou tudo, Wanda. Né? Então, adorei ver todo mundo. Eu também. Beijo para todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Agora a gente vai Boa noite, Wanda. Finalizarmos com a prece, tá bom? Obrigada, Noêmia. Muito boa a explanação. Obrigada. Obrigada, querida. Vamos elevar o nosso Com Deus. a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo o trabalho da noite de hoje, que o Mestre Jesus possa nos fortalecer dentro daquilo que necessitamos no momento, amparando, Jesus, o nosso planeta Terra, que a paz se faça presente no mundo, no coração de cada um, que a gente possa trabalhar o nosso íntimo, lutar pela nossa reforma íntima, para que quando chegar, Jesus, o planeta de regeneração, possamos estar firmes nos nossos propósitos. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma noite de muita luz e paz para todos nós. Né? Cineia. Oi. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Wanda, Noêmia, Simone, todo mundo. Ei, Dulce, boa noite. Ei. Beijo. Linda netinha. Linda Boa noite, mesmo. pessoal. Deus abençoe.